E conto de novo. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu estava em Salvador, vindo da casa de um amigo pastor, lá no Engenho Velho de Brotas. E eu desci aquelas escadas, você que conhece lá, sabe que no Engenho Velho de Brotas tem aquelas escadarias enormes, termina uma, desce outra. E quando eu estava descendo uma daquelas escadarias, eu vi 2 ou 3 pessoas andando mais rápido do que eu percebi, andava na minha direção, eu estava com a bolsa, e eles aumentavam o passo, eu aumentava. Quanto mais eu aumentava, eles aumentavam também. Não tinha chance de eu me escapar normalmente, naturalmente, porque eles deviam ser dali, conheciam mais os atalhos do que eu. Meus irmãos, quando eu olhei de lado, depois de descer mais um lance de escadas, eu vi um ponto de ônibus. E no ponto de ônibus, eu vi umas 3 ou 4 pessoas paradas esperando o ônibus. Eu não sabia nem para onde ia. Eu não sabia nem que ponto de ônibus era aquele, que eu não conhecia Salvador. Aliás, não conheço direito até hoje. Mas eu fiz o quê? Aquele ponto de ônibus vai ser o meu abrigo, vai ser o meu esconderijo. E eu fui para o ponto de ônibus. E fiquei ali junto com as pessoas, sem saber para onde ia, mas eu simplesmente me abriguei. Aqueles rapazes passaram, olhando de lado, passaram e foram-se embora. Talvez naquele dia eu perdesse a minha vida. Talvez naquele dia eu fosse assaltado. Talvez naquele dia fosse espancado. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Naquele dia, Deus colocou um abrigo. Eu não sabia para onde ia. Eu fiquei ali durante algum tempo. Eu não me lembro direito se eu cheguei a pegar o ônibus que eles estavam. Mas se eu fizesse isso, com certeza seria uma das formas de eu estar me abrigando, de eu estar me livrando do mal. Sabe por quê? Quando você quer o abrigo de Deus, você não determina para onde você vai. Quando você quer habitar no esconderijo de Deus, você não exige a rota, você não define a rota, você simplesmente se entrega para Ele. Você simplesmente abre o seu coração, a sua vida e diz: Senhor, o Senhor quer que eu pare em qual ponto de ônibus? O Senhor quer que eu pegue qual caminho? Deus, eu quero, Senhor, conhecer os teus caminhos. Eu quero, Pai, seguir pelo caminho que o Senhor determinar. Porque nem sempre o caminho que eu determino é o melhor para a minha vida. Eu não desci as escadarias mais porque eu encontrei um lugar onde eu podia ficar. Será que você nessa manhã entende o que Deus está falando contigo agora? Não adianta você determinar seus caminhos, porque você não conhece o lugar onde você anda. Você não conhece. Assim como eu não conhecia aquele lugar, você não conhece o mundo espiritual. Meu irmão, minha irmã, o mundo espiritual é um mundo insólito. É um lugar inóspito. Você não consegue decifrar. Você não sabe o que é que tem ali. Você não sabe o sabor. Você não sabe a bem-querência que as pessoas lhe têm. É um lugar que você simplesmente se entrega para Deus. O mundo espiritual é um lugar que você se coloca diante de Deus, temendo a Ele, e diz: Senhor, o Senhor quer que eu pegue o ônibus para ir para onde, Pai? Pai, o Senhor quer que eu pegue o caminho para ir para onde? Ah, Senhor, eu vou me colocar diante de Ti. Meu Pai, eu vou me colocar diante da Tua presença, diante do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é que sabe o que é melhor para mim. O Senhor é que sabe que tipo de itinerário eu devo pegar. Meu irmão, muda o itinerário da tua vida pelo itinerário que Deus propõe. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você fizer isso, sabe o que é que vai acontecer como consequência? A sombra do Onipotente descansará. A sombra de Deus. Ah, que coisa maravilhosa, gente. É a gente descansar numa sombra. Quando a gente está no sol, quando a gente
está naquele sol escaldante e a gente acha uma sombra. Oh, que coisa maravilhosa! É um refrigério para a gente. A sombra é sinônimo de refrigério, não é assim? Pois é, aquele, ou seja, que habita no esconderijo do Altíssimo, quem é o sujeito? Aquele que está no esconderijo de Deus. Aquele que pega o ponto de ônibus, mesmo que ele não vá para aquela direção, mas ele para no ponto de ônibus que Deus colocou para ele. Aquele dia, aquele ponto de ônibus foi o escape que Deus me deu. Talvez Deus esteja dando um ponto de ônibus para você também parar, mas você não quer parar. Você quer seguir em frente. Deus já tocou em seu coração, já disse, você precisa parar. Deixa eu agir na tua vida. Não adianta ficar se debatendo, se contorcendo, querendo fazer as coisas por você mesma, por você mesmo. Ei, para! Deixa Deus agir. Deixa Deus operar. Deus faz quando eu me limito. A extremidade do homem é a oportunidade para Deus agir. Aprenda, meu irmão, minha irmã, isso nessa manhã. Coloque-se diante do Pai. Coloque-se diante de Deus. Você tem um DNA de Deus. Você não, como eu aprendi, minha mãe sempre me ensinou, você não é defunto sem choro. Quando alguém falava alguma coisa assim comigo, eu chegava em casa e falava com minha mãe, ela dizia, eu vou lá procurar saber esse negócio, que você não é defunto sem choro não, viu? Pois é isso que Deus fala nessa manhã. Você não é alguém que não tenha ninguém por você. Você tem por você. Mas para isso, você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Se precisar parar, você fica no ponto de ônibus. No ponto de ônibus da vida. As paradas são necessárias na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra fique gravada na tábua do teu coração. E que você entenda que tem um DNA de Deus. Que esse DNA esteja presente em mim, presente em você.